Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo universal. Então, para começar, Lucas, eu queria que você respondesse para a gente como vai ser, né, a segunda vinda de Cristo e quais serão os sinais. Bom, nós sabemos que Jesus veio uma primeira vez aqui, né? Nós estamos até perto do Natal para celebrar a primeira vinda. Mas ele vai voltar, ele vai retornar em glória. Então, a segunda vinda, Jesus vai voltar em glória. Ele vai voltar glorioso, né? Tem gente que fala assim, se Jesus voltar no mendigo, no pobre... Não, não vai voltar nada disso, ele vai voltar em glória, glorioso, onipotente, né? É assim que ele vai voltar. E se ele veio para salvar na primeira vez, a segunda ele vai voltar para julgar, como a gente reza no creio, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então o Senhor vai vir para julgar a terra inteira com justiça. Nós chamamos, né, isso de parousia, é a vinda do Senhor, né? Parousia é uma palavra que tem a ver com vinda, né? O Senhor que vem. Então ele virá em glória para julgar a terra inteira com justiça. E algumas pessoas dizem, mas Jesus vai vir para quem morre. Ele vem também para quem morre, mas ele vai vir um dia definitivamente, em glória, glorioso. Na verdade, a gente até diz que essa vinda de Jesus, ela é a vinda daquele que já está, né? Porque ele já está aqui. Na verdade, então, ela é a manifestação do Cristo. Então, ele que já está aqui, se manifestará tal qual ele é, né? Então, é a vinda daquele que já está. Porque ele já está no meio de nós, mas ele vai se manifestar tal qual ele é, em glória, poder, tal qual ele foi levado aos céus, né? Cheio de glória. E existem sinais para essa vinda. Ou seja, o Senhor, até os evangelhos de alguns dias, se alguém acompanha o evangelho diário, fala assim, olha, vocês sabem, olhando para o céu, dizer se vai chover ou se não vai. Então vocês têm que estar atentos para saber dos sinais que antecedem a vinda do Senhor, que é a vinda do Cristo. É o dia do Senhor, é o dia que Jesus voltará a essa terra. E nós temos alguns sinais. Por exemplo, a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Então, todo o mundo ouvirá de Jesus Cristo. Não quer dizer que todo mundo vai se converter, mas quer dizer que o Evangelho vai estar em todas as nações. Ou seja, todas as nações vão ter tido a oportunidade de ter ouvido falar de Deus. A conversão dos judeus, porque os judeus são um povo escolhido de Deus. Eles são um povo escolhido. Jesus veio para os judeus. E Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus não esqueceu o seu povo. Apesar de nós sermos o povo da nova aliança, né? Porque eles rejeitaram Cristo, né? O crucificaram, mas nós somos o povo da nova aliança pelo batismo, pela aliança do sangue de Cristo. Contudo, nós cremos que haverá conversão dos judeus, que é um sinal da vinda do Senhor, porque o dom de Deus é irrevogável, e Deus não esqueceu o seu povo, né? Outro sinal é a situação caótica no mundo, né? Perseguições, grande apostasia, né? Apostasia da fé, pessoas deixando a fé. Os teólogos dizem também que no fim dos tempos terá mais iniquidade no mundo, né? Ou seja, aqueles que são bons serão ainda mais perseguidos, aqueles que defendem a justiça, né? Então haverá grande iniquidade sobre o mundo, perseguições, mas tudo isso não nos dá uma data, né? O Senhor diz que ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém sabe o dia ou a hora. Então qualquer pessoa que quer dizer que Jesus vai voltar tal dia, tal mês e tal ano, é um falso profeta, porque ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora, só o Pai que está no céu. Então, todos que tentam adivinhar, né, fazem em vão. Mesmo que peguem a Bíblia ou qualquer outra coisa, a igreja não acredita nisso. Então, esses são alguns sinais, né, da vinda do Senhor. Não sei se tem algum pensamento, algumas dúvidas ainda sobre a vinda, né? Na verdade, é um comentário que a gente ouve muito, principalmente assim, dos nossos irmãos, né, protestantes, a questão desses sinais dos últimos tempos, né, a questão do anticristo, né, quem é, e assim, existe tantas teorias quanto a isso. O que a igreja diz? Então, o anticristo, existe muita divergência entre os teólogos, né? Não existe uma doutrina falando sobre o anticristo, mas baseado principalmente em 1 João 2,18, aonde São João diz assim que
os anticristos já estão aí, né? Ele fala isso. Então, há um consenso de alguns teólogos de entender que o anticristo são os governos que perseguem a religião, os governos que perseguem a fé, né? Que perseguem o cristianismo, perseguem Cristo e sua igreja, as vãs religiões, né? As falsas filosofias que às vezes levam as pessoas ao materialismo e ao ateísmo. Mas isso não impede de que no fim dos tempos essas características estejam numa só pessoa. Mas então as coisas são abertas, né? Porque muitas das coisas do fim nós não sabemos. Mas a gente tem que entender, por exemplo, que o livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro simbólico. E muitas coisas que ele diz já até aconteceu, né? E ele fala daquilo que aconteceu, do que acontece e que acontecerá, né? Então, muitos dos nossos irmãos têm uma interpretação fundamentalista, né? Não entende que todo texto tem um contexto. Mas o anticristo tem essas divergências, muitos entendem como governos, essas filosofias anticristãs, mas nada impede que no fim dos tempos isso seja uma pessoa, né? Mas, como eu disse, são coisas que nós só saberemos quando vivermos, talvez. Como você disse em um dos vídeos anteriores, quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu e no final ela vai ter o corpo de volta. Como vai ser na ressurreição dos mortos? Então, a igreja professa que vai haver ressurreição, e a ressurreição só vai acontecer no último dia, ou seja, quando Jesus voltar. Então, ninguém está ressuscitado no céu, como eu disse, somente duas pessoas: Nossa Senhora, porque ela foi assunta de corpo e alma, e Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o primeiro, o primogênito. Então, ninguém está ressuscitado, as pessoas estão lá em alma. No fim dos tempos, quando Nosso Senhor voltar, as pessoas vão ressuscitar. Quem? Todos. Os ímpios, os justos, os que estão condenados ao inferno, quem está no céu e quem está aqui na terra, todo mundo vai ressuscitar. Todos vão ressuscitar. E a ressurreição é da carne, né? A gente diz, não creio na ressurreição da carne. E essa ressurreição, uma das características dela é que ela traz uma identidade numérica. Então, que carne é essa que vai ressuscitar? É essa carne que nós estamos vivendo, uma carne material. Não é uma coisa espiritual, uma coisa assim, uma ressurreição no mundo das ideias. Não, é carne mesmo para ressuscitar, é carne material. Porque Jesus, quando Ele nos salvou na cruz, Ele redimiu, não foi só a nossa alma, foi o nosso corpo também. Ele salvou o ser humano. E lá no primeiro vídeo eu falei, o ser humano é alma e corpo. Então Jesus salvou o homem inteiro. Isso quer dizer o quê? Que quem vai ressuscitar vai ser o homem inteiro, vai ser a alma e o corpo. É claro que esse corpo vai ter também algumas propriedades novas, como por exemplo a imortalidade, né? Vai viver para sempre, vai estar livre das leis biológicas, né? Não vai ter vontade de comer, de dormir, não tem essas necessidades biológicas, né? Que nós temos, fome, e vai ter a integridade. O que é integridade? Perfeito. Então, por exemplo, alguém que, igual eu tenho 7,5 de miopia em um olho e 8 no outro, não vou ter miopia, né, quando eu ressuscitar. Qualquer deficiência, não haverá mais, né? O corpo glorioso, o corpo ressuscitado, não tem, nem dos réprobos, ou seja, nem dos condenados e nem dos justos. Até mesmo uma pessoa que nasceu com uma doença, nasceu sem perna, ela vai estar perfeita no seu estado físico. É uma graça do corpo ressuscitado, imortal e íntegro. Mas é como Jesus, é um corpo como Cristo. Por mais que o Cristo passou entre as paredes, vamos dizer assim, né? Entrou, ele tocou, né? Tomé, toca aqui, ó. Ele comeu o peixe com os discípulos, ressuscitado. Então é um corpo, é a carne, porque o que os teólogos dizem, né? Como esse corpo sentiu o pecado e a miséria, esse corpo tem que ser glorificado. Esse corpo que passou pelo sofrimento também vai ser glorificado com Cristo. E se não, a ressurreição vã é a nossa fé. E por fim, duas características aí do corpo glorioso, vamos dizer assim, é a impassibilidade e o fulgor. Ou seja, não vai sentir dor mais, só para os justos. Ser imortal e a integridade e ser essa carne é para todos. Mas essas duas últimas é só para os justos, só para o corpo glorioso. Porque o corpo dos condenados é um corpo de condenação. Né? Tem tudo semelhante, mas não tem essas duas últimas coisas que eu estou falando.
Os que estão salvos, eles têm impassibilidade, ou seja, não vão sentir dor, sofrimento, cumprindo o Apocalipse, nenhuma lágrima será derramada, e vão ter um fulgor. O que é isso? Vocês já conversaram com uma pessoa que só de estar na presença dela, você já sente a presença de Deus, né? Conversa, o jeito que ela fala, já sente Deus? É como se fosse isso. A pessoa ressuscitada, ela resplandece Deus. É como Moisés que desceu do monte e o rosto dele brilhava, porque ele contemplou a face divina. Então, essas são as propriedades do corpo, né? Do corpo ressuscitado, glorioso para os salvos e de condenação para os condenados. Em questão da cremação, o que a igreja diz sobre isso? Então, a igreja, ela tem um livro chamado Código de Direito Canônico, onde tem as regras legislativas da igreja, e eu vou ler aqui, né, que é um pequeno, o que ela diz sobre cremação. A igreja recomenda insistentemente que se conserve o costume de sepultar os corpos dos defuntos, mas não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã. Então a igreja não proíbe, mas se foi ligada à superstição e a princípios não cristãos, aí ela proíbe. Mas ela recomenda vivamente que se sepulte, né? Não creme, que se sepulte, porque isso é um sinal da esperança na ressurreição da carne. Mas não tem problema cremar, porque pessoas que morreram 2000 anos atrás já viraram pó, ou nem o pó existe mais, né? Então Deus, ele não está preso a ter o corpo ali para ressuscitar, ele não precisa da matéria para ressuscitar a própria matéria, ele fará isso pelo seu próprio poder. Então mesmo uma pessoa que morreu há muito tempo, virou pó, o pó já virou outra matéria orgânica no planeta, ela vai ressuscitar, porque Deus não precisa dessas coisas, ele é onipotente, ele tem o poder, e ele chamará ela para que tenha corpo material, né? É um corpo que é o mesmo e não é o mesmo ao mesmo tempo, né? Porque ele é o nosso corpo, eu sou Lucas, você é Lucas lá, mas íntegro, né? Em perfeição, mas ao mesmo tempo um corpo diferente, né? Porque é um corpo imortal, um corpo íntegro, um corpo que tem outras propriedades, né? Pela graça da ressurreição de Cristo, né? É isso. Antes de entrar no próximo tema, que é o juízo universal, uma curiosidade em relação aos santos que têm o corpo, né, incorrupto, né? No caso, temos vários, né, que estão presentes em várias basílicas e várias igrejas pelo mundo. A igreja... qual a explicação? É só um parênteses, na verdade, desse assunto. O que a igreja explica em relação a essa questão, né? Eles morreram, né? Entendemos que, como são santos, eles estão no convívio, nos eleitos, mas o corpo, né, físico ainda está aqui. O que a igreja diz? É um milagre, né? Uma graça, é um sinal da ressurreição, um sinal da esperança da ressurreição, é um sinal também que o corpo, ele também carrega a santidade, né? Porque o homem é integral. Então um santo, ele é santo na alma e no seu corpo, tanto que a gente pode trazer relíquia do santo, né? Um pedaço, um ossinho, né? Porque isso é um sinal de esperança na ressurreição da carne, que é no último dia, e também é uma exaltação do corpo, e no entendimento de quê? Que o corpo também porta a santidade. Porque muitas filosofias dizem assim, olha, o corpo é mau, o corpo é cárcere da alma. Isso é mentira, nós cristãos não acreditamos nisso, isso é platonismo. Mas nós cremos que Deus criou um corpo bom, o corpo é bom. Ele sofre por causa do pecado, né, original e da concupiscência. Mas o corpo é uma coisa boa e pode portar em si a santidade. Por isso que Deus permite que esses santos permaneçam, né, para também dar sinais para nós, né, o seu poder que é onipotente. E vamos assim ao último tópico, né, dessa nossa série, que fala sobre o juízo universal. Então, sobre o juízo universal, em que momento que acontecerá? Nós já falamos sobre o juízo particular, e o juízo universal? O juízo universal, ele vai acontecer, né, nessa perspectiva da vinda de Cristo, a ressurreição dos corpos, e o Cristo então vai julgar toda a terra, né? Toda a humanidade vai ser julgada pelo seu poder. Então é quando ele vem para julgar e vai julgar todos, né? Aí, como você falou, mas já teve um julgamento, né, particular. Mas a gente tem que entender que o homem
ele tem em si dois aspectos, o individual e o comunitário. No juízo particular, o homem foi julgado pelas suas ações, né, pelo que ele fez, mas no juízo universal, esse lado comunitário da nossa vida social, ele será levado em conta. Então, por exemplo, o que eu fiz muitas vezes atingiu ela, atingiu você, atingiu outras pessoas, e isso precisa ser desvelado diante de todos, faz parte da justiça divina, né? Então, o juízo universal, ele não vai mudar o que o juízo particular disse, não. Então, quem está no inferno vai continuar no inferno, quem está no céu continuar no céu, e quem está no purgatório vai para o céu, porque o purgatório não vai existir mais, né? Então, vai ter só o céu e o inferno, mas não vai mudar a sentença, né? O juízo universal é diante da justiça de Deus. Então, Deus vai esclarecer todas as coisas. Por exemplo, às vezes a gente vê um justo sofrendo e uma pessoa ruim na bonança. Ou vê, nossa, aquela pessoa é tão boa e ela está pagando, está sofrendo, está não sei o que lá, e uma pessoa passa a perna, faz outras coisas e vive bem. Então, Deus vai esclarecer essas coisas, para que nós que não entendemos, né? O Senhor vai também pôr em evidência todas as coisas. Porque, por exemplo, às vezes eu vi a Cris, né? Achei que ela era toda piedosa, cantava salmo, ia no grupo de oração, e de repente vi que ela está condenada. O que acontece? Eu vou achar que Deus é injusto. Mas aí Deus, nesse momento, Ele vai revelar: olha, ela estava lá cantando, não sei o que lá, não sei o que, mas o coração dela estava com vaidade, com orgulho. Só um exemplo, tá, Cris? Deus vai te livrar disso. Ou seja, Deus vai revelar para que a justiça dele aconteça, né? Ou eu vou ver uma pessoa que eu achei que era mal a vida inteira no céu. Deus vai falar: olha, vai mostrar o porquê. Porque às vezes ela parecia mal, mas o coração dela tinha pureza, tinha não sei o quê. Aí eu volto naquele filme de novo, o Alto da Compadecida. Lembra que tinha um cangaceiro, né? Tinha um cara que foi lá, que fez ele matava, chegou na cidade, né? Matou muitos, e na história ele foi o único que foi para o céu, que o padre, o bispo e o casal foi para o purgatório e o outro voltou para a vida. E aí ninguém esperava que ele ia para o céu, mas aí depois foi dito, né, que ele tinha uma coisa psicológica e que ele sofreu na infância e gerou trauma. Ou seja, às vezes aquela pessoa que todo mundo achou que não estava no céu está. Então a justiça vai esclarecer isso, que está no íntimo, né? Eu posso estar fazendo caridade, mas meu coração é cheio de orgulho. Então tudo será revelado, né? Tudo. Deus vai esclarecer todas as coisas. Ele vai pôr em evidência cada ato, cada pensamento, cada omissão, porque tem omissões, né? Então isso influencia na vida da comunidade, na sociedade, e tudo isso vai ser mostrado. O autêntico bem será reconhecido, né? Como eu falei, e o mal desmascarado. Então todo bem que foi forjado vai ser mostrado, todo o mal mascarado vai ser mostrado, tudo vai ser revelado. E também a ordem reta das coisas, né? Elas pedem que haja esse julgamento para que o homem mostre o quanto que ele é devedor do seu próximo, aquilo que lhe cabe ao seu próximo. E o Senhor então vai manifestar também cada ato comunitário. Por exemplo, Ele vai mostrar o quanto foi positivo e negativo as culturas, as artes, as ciências, o alcance dos sistemas, das filosofias, essas coisas, as guerras, tudo isso será mostrado, revelado, desdobrado, a iniquidade, o mistério da iniquidade por causa do sofrimento. E cada povo e cada nação vai perceber e vai ver o que ela cumpriu, qual foi a missão dela na história do mundo. Então cada nação, cada povo poderá entender qual foi a sua missão, né? Então tudo isso entra nesse juízo, nesse julgamento. E a partir disso, né, é o fim, vamos dizer assim. E o mundo vai ser renovado. Por isso que a gente evita o fim do mundo, nós entendemos que o mundo vai ser renovado, né? Porque São Paulo diz lá em Romanos 8 que a criação geme em dores de parto. Ou seja, quando o pecado original entrou no homem, ela atingiu toda a criação. Toda a criação ficou debilitada. Então Deus renovará toda a criação, essa criação, né? Deus não vai jogar fora a matéria, né? Deus não se desfaz da obra que Ele fez. Ele não vai jogar no lixo esse mundo, Ele vai renová-lo. Então terá uma harmonia em todas as coisas, né? Aqui tem desarmonia. Na novo céu e nova terra haverá harmonia perfeita de todas as coisas. Então assim que vai se encerrar, e vai encerrar não, vai ser o início da grande vida eterna, né? Boa para os bons e mal para os ímpios que vão sofrer para sempre, né? Então o novo céu e a nova terra que vão chegar.
E é fim. Então, nós, assim, desses 3 últimos temas, nós encerramos a nossa série, né, que fala sobre os dogmas das últimas coisas. Eu sempre falo dos últimos dias, das últimas coisas, né? E já aproveito este momento para agradecer o seminarista Lucas. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos muito pela sua disponibilidade e quero perguntar, que agora está na hora de você apresentar para nós também. Tenho certeza que, além de todo o conhecimento, você também buscou, né, alguns livros, né? O que você pode apresentar para nós, até mesmo para quem quiser também buscar, né, comprar, procurar informações. É muito importante, né? Para fazer essa palestra, né, essa série de vídeos, né, eu usei e também recomendo para vocês alguns livros muito bons. Tem o livro Escatologia sobre o Fim do Mundo, que é do Dom Henrique Soares, né? Eu já citei ele aqui em um desses nossos encontros, né? Eu citei. Então é muito bom, é uma linguagem simples, dá para todo mundo entender e compreender, e ele fala sobre todos esses temas que nós falamos. E tem também um outro livro que é mais simples, é o Curso de Novíssimos ou Escatologia. É do Dom Estevão Bittencourt, né, já falecido também, um ótimo bispo aí que trouxe para nós muito conhecimento. Isso aqui só dá para comprar pela internet, esse daqui, o Curso de Novíssimos ou Escatologia, pelo site Letra Capital. Então, no site Letra Capital tem esse livro, muito bom e muito fácil. E para quem quiser uma coisa um pouco mais avançada, nós temos esse Escatologia, Morte e Vida Eterna, do Papa Bento XVI, que fala muita coisa boa. E o principal que eu uso, ele não tem capa, infelizmente, aqui, mas é Teologia de la Salvación, do Padre Antônio Royo Marim. Infelizmente não tem em português, só em espanhol, mas é de fácil entendimento. E aqui ele traz todo o conteúdo, ele traz como pergunta e resposta. Vale muito a pena esse livro aqui. É difícil de encontrar, tem que procurar na internet também, mas quem puder ter esse livro, vale a pena comprar e me presentear, porque esse também não é meu. Então vale muito a pena. E o catecismo, é claro, né? Que todo católico tem que ter o catecismo. Como todo católico tem em Bíblia, tem que ter catecismo. Então é isso. Encerramos então nossa série de vídeos sobre este dogma. Agradeço, né, você que já está aí acompanhando desde o primeiro vídeo. Já também falo para você colocar também sugestões aí nos comentários, o que você quer também saber, perguntas sobre os próximos dogmas. Vai lá, olha quais são os próximos, né? Coloca suas dúvidas, suas perguntas, que a gente também pode trazer. Agradeço a todos, agradeço a Isabela, ao Felipe, mais uma vez ao seminarista Lucas, e nos encontramos no próximo.